Shalom, meus queridos amados, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma super live Café com Palavra iniciando. Sejam todos muito bem-vindos. Quero aqui declarar uma semana do extraordinário, uma segunda-feira do extraordinário. Estamos começando mais uma live Café com Palavra e eu creio no poder de Deus se manifesta essa manhã na live Café com Palavra, queridos. Isso mesmo. Convida teus familiares, isso mesmo. Acorda eles. Chama eles para vir ouvir a palavra de Deus, chama eles para vir alimentar o seu espírito, deixando a primícia para Deus em primeiro lugar. Super live Café com Palavra iniciando nesta segunda-feira, deixando a primícia para Deus em primeiro lugar. Então, convida aí pessoas para estar com você, teus familiares, isso mesmo. Convida eles, diz: vem para cá, vamos assistir a live Café com Palavra que já iniciou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, o nome da live é Café com Palavra, mas é mais palavra do que café, tá? Então, vamos alimentar o nosso espírito na super live Café com Palavra. Quero deixar uma passagem aqui que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito e vigiando. A palavra de Deus diz que nós temos que orar e vigiar. Então, essa manhã de segunda-feira nós vamos estar orando, vamos estar aprendendo mais sobre a oração que prevalece. Você sabia que a sua oração, ela prevalece? Você sabia que a oração, ela move os céus? Você sabia que a oração é a mola mestre? Você sabia que a oração, ela abre as portas do céu? Você sabia que a oração é a única maneira que tem de você falar diretamente com Deus? É você orando, é você conversando, é você buscando intimidade com Ele. E nessa segunda nós estamos recebendo um casal abençoado, um casal que eu considero demais, um casal de oração, amados. Isso mesmo, vocês vão aprender hoje um pouco mais sobre a oração em unidade. A oração onde Deus opera na unidade. A Bíblia diz que Deus opera na unidade. Então, estamos recebendo um casal abençoado que eu creio, amado, poder de Deus essa manhã. Eu creio, nós saindo essa manhã não como chegamos aqui, mas sim, cheio da unção do Espírito Santo. Porque a unção de Deus está disponível para todo aquele que busca. Se você criou expectativa essa manhã, eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio da unção do Espírito Santo, cheio da unção que tem sobre a vida desse casal, sobre a minha vida, sobre essa live Café com Palavra, onde vidas de pessoas vêm sendo transformadas. Amados, muitas das vezes as pessoas me chamam no privado e dizem: olha, eu não pude assistir nesse momento porque eu estava trabalhando, mas eu fui lá depois, peguei essa live e enviei para outras pessoas e fui muito edificado através dessa palavra. Então, queridos amados, crie expectativa que Deus vai operar de forma sobrenatural esta manhã na sua vida. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que são muitos que estão presentes aqui na live, são muitas pessoas, não dá para falar o nome de todos vocês, mas saiba que vocês moram no meu coração, saiba o quanto eu oro pela vida de vocês, queridos. Todos os dias eu tenho meus momentos de oração, meu momento devocional, onde hoje mesmo me acordei, era 2:30 da manhã, estava ali orando, já preparando para esse momento onde Deus vai nos usar de forma sobrenatural. Então, todos vocês que participam dessas lives, pode ter certeza, vocês estão nas minhas orações, todos os dias, porque a Bíblia diz que meditai na minha palavra dia e noite. Uma coisa que eu aprendi, queridos amados, é que eu não posso viver sem oração, eu não posso viver sem a palavra de Deus, eu não tenho como viver se não for através da palavra de Deus. Então, eu criei para mim um estilo de vida, a oração para mim, a leitura bíblica, meu momento devocional, para mim hoje é um estilo de vida. Então eu tenho esse momento de oração todos os dias, eu tenho esse momento de consagração com o Espírito Santo, porque eu não consigo viver sem a palavra de Deus, sem a comunhão com o Espírito Santo. Então você precisa ter esse momento devocional, você precisa ter esse momento de... Porque, amados, nós não temos como sobreviver sem a palavra. Então a palavra de Deus é o caminho. Ela é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos estar orando, queridos. E eu quero dizer para vocês, e essa manhã de hoje, você vai sair daqui diferente. Eu quero dizer para você, querido, que essa manhã você vai receber mais uma porção de Deus sobre a sua vida. Porque a unção que está sobre esse lugar, a unção que tem sobre a live Café com Palavra, você vai sair daqui cheio
cheio da unção do Espírito Santo, porque você criou expectativa. E onde você cria expectativa é onde Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Unção. E não fica preocupado com isso não, querido. Deixa as preocupações de lado, entrega todas as preocupações nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas você vai receber cura divina esta manhã, através da unção de cura, da unção que tem sobre essa vida, sobre esse momento, sobre essa comunhão, onde você está aqui comigo e com esse casal abençoado. Quero dizer para vocês, queridos, que cada um de nós só recebemos aquilo que a gente viemos buscar. Se você veio buscar essa manhã mais de Deus, pode ter certeza que você vai sair com mais do Senhor. Se você veio buscar uma porção dobrada, pode ter certeza, amado, que Deus vai te encher essa manhã da unção que tem sobre esse momento, sobre esse lugar. Eu quero dizer para vocês, amado, a importância da oração. Temos aqui temos 9 formas de orar, mas hoje nós vamos estar orando, querido, orando em concordância, nós vamos estar orando e ouvindo o que Deus tem para falar através do Espírito Santo. Isso mesmo. Você criou expectativa? Você criou expectativa? A palavra de Deus diz lá em Mateus 21, 22, diz: e tudo quanto pedires em oração, creio que recebeste, e será assim convosco. Tudo quanto em oração pedir, creio que recebeste, e será assim convosco. Seja muito bem-vindo, Fábio, Robéria. Vocês são uma bênção, vocês são um casal de oração, e eu tenho certeza que essa manhã Deus vai usar de vocês de forma tremenda nesse lugar, porque eu sei o quanto vocês buscam, eu sei a obediência que vocês têm à palavra de Deus, ao poder da oração, e essa concordância. Eu olho para vocês e não vejo 2, eu vejo 1. Né? Eu vejo 1 em Cristo Jesus. Sempre vocês estão juntinhos na mesma tela, e isso é que nós precisamos entender. Vocês são um modelo de casal, modelo de família, para mim. Estou falando de mim, tá? Eu aprendo muito cada dia que eu olho para vocês. Sejam muito bem-vindos. Amém. Amém. Primeiro, agradecer o convite. Todos estão escutando bem? Está escutando Cid bem? Está um pouquinho baixa a ligação, não sei se vocês estão um pouco distantes. Pode falar um pouquinho mais alto? Amém. Certo. Amém. Glória a Deus. Está escutando bem agora? Glória a Deus. Amém? Então, estão me ouvindo bem aí? Sim, muito bom. Então, primeiro agradecer, né, o convite de Sidney por ter essa sensibilidade de ter nos chamado para estar aqui, né, passando essa palavra para todos. Agradecer aos amigos que estão assistindo a live, todos os que estão assistindo, né, que bênção do Senhor, né, a gente poder estar compartilhando a palavra para tantas e tantas pessoas, né. Eu e Roberto, a gente é grato demais a Deus por essas conexões que ele faz, né? Então, hoje a gente veio trazer aqui, como Sidney nos comunicou e falou conosco sobre oração que prevalece. Essa é uma matéria que nós aprendemos no Rema, né? E eu e Robéria, primeiro, para quem não me conhece, sou Fábio Feitosa. Né? E eu sou Robéria Feitosa. Nós somos um casal que saiu da cidade de João Pessoa até a cidade de Esperança. Né? Estamos hoje morando em Campina Grande e Deus comunicou coisas a nós através de uma oração. Isso. Né? Então, quando a gente começa a orar, meu irmão, em unidade, né? A gente aprendeu isso porque a gente está sempre junto, porque a gente vive uma unidade. Isso. E quando a gente entendeu isso, nós nos convertemos em 2008, né? A gente entendeu que uma oração em unidade, ela é perceptível aos olhos de Deus, né? Ele não deixa a gente no vácuo, né? Como as pessoas falam. Então, quando a gente colocou isso em prática, né? Desde lá de João Pessoa, nós éramos líderes de casais, né? Da Igreja Batista. Inclusive, Viviane está aí. Então, nós éramos líderes de casais e nós tínhamos, né, esse costume de orar por pessoas. E aí, quando a gente começou a orar, meu irmão, em unidade, coisas foram comunicadas ao nosso coração, até o ponto do Senhor dizer: olha, o tempo de vocês aqui em João Pessoa acabou. E aí a gente ficou sem entender um pouco, mas aí nós obedecemos, chegamos à Esperança, não conhecemos o Verbo da Vida, nem o Rema. O Senhor nos conduziu até aquele lugar e nós fizemos o Rema,
E mais um passo, o tempo de vocês em Esperança acabou, estamos aqui em Campina Grande para fazer a escola de ministros. E aí, o Senhor já nos comunicou a região sul como um lugar onde a gente vai ser plantado. E nós somos gratos a Deus por esse entendimento, né? A gente pode ter essa sensibilidade no Espírito que ele comunica coisa quando a gente está junto em oração. Né? Quando a gente vê muito, né, casais brigando, aí um ora para um lado, um ora para o outro. Meu irmão, eu quero dizer a vocês que quando isso acontece, a oração de vocês não passa nem do teto. Né? E quando vocês ficam em unidade, essas orações elas chegam suave aos ouvidos do nosso Pai. Amém? Então nós sabemos, irmão, que há diversos tipos de oração. Né? Cada uma com propósito, com regras bíblicas, de execução, né? Então, hoje a gente vai passar alguns tipos, eu vou passar alguns e Roberto outros. Quero dizer a vocês que tem oração de fé, de consagração, louvor e adoração, de concordância, né, que é o que o Roberto falou, que é unidade e tudo. Concordância, de súplica, oração de entrega, oração em línguas, muito importante, né, muito importante. Tenho aprendido muito essa prática de oração em línguas, né, com o professor Gilberto Porto, um homem de Deus, um nosso mentor. Né, ele tem nos instruído bastante aqui em Campina Grande. Temos oração em intercessão e uma oração unânime. Essa oração unânime é quando a gente se reúne, né, um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Né? Então, a gente tem essa... Então, amados, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra de Deus ela nos instrui, dizendo, orar sem cessar. Né? E isso é forte. Quando a gente entende que temos que orar sem cessar, não estou dizendo a você que você tem que orar o dia inteiro, mas no seu pensamento, você entender que está sempre pensando nas coisas do alto. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado, agradecendo. Antes, né, quando a gente não era convertido, a gente tinha esse costume de pedir, só pedir. Pedir. Então, a gente aprendeu que não é só isso. Né? Não é só, eu vou pedir ao Senhor. Por quê? A gente tá doente. Aí eu vou, Senhor, me cura, como foi falado hoje na live também. E aí a gente vê, né, pessoas pedindo a cura. Só que a cura ela já está disponível para nós. Né? Já está disponível. Então, amados, quando a gente aprende isso, a gente vai dar graças ao Senhor pela cura que já foi estabelecida. Isso. Amém? Amém, meu irmão. Isso mesmo. Eu e o Roberto aqui, nós oramos por pessoas, né? A Eugênia está presente também. E a gente oramos por ela, por pessoas aí, já rendendo graças pela cura. Né? Isso mesmo. Nós damos graças, irmão, pela cura divina operando no corpo de Eugênia, do Paulo, de pessoas que a gente, né, vê que tem uma enfermidade que Satanás está tentando parar, porque tem um grande propósito na vida dessas pessoas. Né? E Satanás ele tenta parar você de toda forma. Então ele usou essa enfermidade para tentar pará-la, mas a gente só tem a dizer a ele que ele perdeu mais uma vez, que ele é um derrotado. Aleluia. E o Senhor está presente na vida Glória dela. a Deus. O Senhor está presente, meu irmão. Então, quando a gente vai falar com as pessoas, né, no caso com o Eugênio e a Roberta está sempre falando, a gente já rende graças e a gente já se alegra, meu irmão, pela cura que ela já tem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente, amados, eu vou falar agora um pouco sobre a oração de consagração. Ô Fábio. Oi, Sidney. Fábio. Oi. Eu quero aqui expressar o que está no meu coração sobre sua vida, sobre a vida da sua esposa. Amém. É nítido o quanto Deus tem um mimo pela vida de vocês, tá? Vocês são um casal de oração. Quando vocês abriram mão de fazer aquilo que a carne, que o desejo de vocês queria para servir a Deus pela obediência, através da oração, tá? Eu quero dizer para vocês que vocês são um exemplo de casal, um exemplo de oração. É nítido quanto Deus tem esse carinho por vocês. Então, eu quero dizer para vocês que vocês vão muito longe, tá? Deus tem algo muito grande sobre a vida de vocês. Continuem a obediência, porque é isso que a nação precisa. É isso que a nação precisa, de unidade. Unidade, porque a Bíblia diz que Deus opera na unidade. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela obediência. E quero aqui expressar também o carinho e o respeito
a consideração que eu tenho para o professor Gilberto, que ele é meu mentor. Vocês estão muito bem acompanhados, muito bem instruídos através da vida daquele homem. Ele está aqui, ele tá aqui conosco, está aqui acompanhando na live. Ama a sua vida, professor Gilberto. Saiba disso, que o Senhor é um instrumento de Deus aqui na Terra. O Senhor é um instrumento de Deus para conduzir homens como esse casal abençoado, como a minha vida. Quero honrar também a vida do meu pastor, porque tem o meu pastor que eu amo a vida dele, meu pai espiritual, um homem que eu considero demais, né? E também quero falar da presença da minha amada esposa. Queria que ela estivesse aqui na telinha, como vocês dois estão aí, mas ela está conectada também comigo, é Vivian, essa mulher que eu amo. Que seria de mim sem a minha amada, né? Eu confesso a dizer para vocês, cada dia eu cresço mais ao lado dessa mulher que Deus colocou do meu lado, e eu sei que até Jesus voltar, eu tenho certeza que nós iremos pisar na cabeça do diabo. Eu tenho certeza que nós iremos cumprir o chamado de Deus sobre a nossa vida. Ama a sua vida, meu amor, você é muito especial para mim. Então, senti a direção de confidencial que está no meu coração, porque é um dia de oração, uma live de oração. Eu quero pedir à irmã Robéria que esteja orando, né? Abrindo aqui com oração, para a gente continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo já guiou através do seu coração, através do coração do seu esposo, e eu tenho certeza numa manhã do extraordinário. Amém, amém, glória a Deus. Obrigada, Pai, gratidão, Pai amado, por essa manhã extraordinária, Senhor, onde o Senhor preparou, Pai. Preparou, Senhor, para nos alcançar, Pai amado. Aleluia. O Senhor selecionou, Pai, o convite foi feito, e quem está aqui, Pai, de fato vai receber da tua parte, Senhor. Vai entender o poder da oração, Pai amado. Porque é na oração, Pai, é na oração de fé, Pai, que o Senhor se move, Pai, que o Senhor escuta, que o Senhor inclina os teus ouvidos, Pai amado. Obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor. Declaro favor divino na vida de cada pessoa que está aqui acompanhando essa live, Pai, a iniciar, meu Deus, pela vida do Cid e de sua esposa, Pai. Gratidão, Pai amado. Ô, Senhor, se move neste lugar, Pai, que o Senhor cresça, que a gente diminua e que mais uma vez seja o Senhor fazendo através de nós. Porque, primeiramente, Pai, o Senhor fala aos corações, Pai, dos ministros. Os ministros executam aquilo que o Senhor tem falado para poder pregar e falar aquilo que vive, Pai. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Senhor. Vem e faz mais uma vez, assim como o Senhor falou anos atrás para nós, Senhor. Quem faz é o Senhor, então vem e faz mais uma vez. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, Tu és a prioridade aqui nesta manhã. Faz mais uma vez. E a gente cada vez mais o poder da oração, aleluia, porque tu estás no mesmo lugar, Pai amado, tu só espera que a gente se achegue a ti, Senhor, com amor, com fidelidade, com desejo de estar na presença do Pai. Então é sobre isso, Pai, essa live desta manhã, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. E já aproveitar, né, que eu sei que estou vendo aqui que tem bastante casais aqui, viu? Temos uma live, acho que vai acontecer dia 11, né, uma live para casais, né? Então todos casais pioram. Casais pioram. É sobre isso. E vamos estar reunidos, né, trazendo uma palavra. Tem Márcia e Luiz, que vai estar junto conosco também, ministrando a palavra, Eugênia. Então, vai ser uma bênção de Deus, né? Todos convidados, viu? A gente vai estar divulgando esse link mais na frente. E cremos que vai ser poder de Deus, né? Como está sendo aqui nessa live hoje, vai ser lá também, meu irmão. Amém, viu? glória a Deus. Então, Matos, como a gente estava falando, né? Carla Cristiano também presente. Um abraço, ela e Helder, viu? Está convidada para a nossa live também de casais que oram. Josivânia está aí também. Josivânia, Ailton. Então, amados, nós vamos falar, né, de oração de consagração, né? A oração de consagração, amados, é aquela que a gente se entrega totalmente ao Senhor, né? Isso. Quando você diz assim ao Senhor, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui os nossos planos, nossa família, nosso casamento, nosso coração, né? É quando você entrega faz uma entrega genuína de você ao Senhor, né? Quando você jejuma, quando vocês, se dedicam ao tempo ao Senhor, né? Eu e Roberto, nós temos provado muito disso. Nesse período eu estou afastado da empresa e esse período que eu tinha, essas 8 horas de trabalho, nós estamos se dedicando ao Senhor aqui.
né? Então nós estamos jejuando, estamos orando, estamos intercedendo por vida de pessoas, né? Algo que o Senhor colocou em nosso coração, interceder. Como a gente fala, nós temos um quarto de guerra aqui em casa, né? Nós oramos pelo lugar onde a gente vai, oramos por pessoas específicas, tem muitos da live, inclusive vocês, você é esposa, está no livro da vida, né? Como já fala sempre. Então, nós estamos sempre orando especificamente por cada um de vocês. Porque nós entendemos, meu irmão, que você, Sidney, foi levantado nesses últimos dias para um grande propósito. Nós temos essa percepção em você. Mas sabemos que Satanás ele não está feliz pelo que vai acontecer na sua vida. Então, nós temos que orar pelos outros, sabe? A gente se interceder pelo outro, se colocar na brecha para que nada venha atrapalhar. Sabe? Quando vir, você se manter firme naquilo que o Senhor te prometeu. Você sabe do que eu estou falando, porque você já deve ter tido essa percepção dentro de você. Amém? Então, amados, quando a gente faz uma oração de consagração, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu. Usa-me conforme a tua vontade. Né? Quando a gente estava em João Pessoa, foi essa oração que a gente fez, né? De dizer assim ao Senhor, Senhor, eu não sei para onde a gente vai, nós não sabemos o que vai acontecer, mas se o Senhor está dizendo para a gente vai. Mas o Senhor vai se responsabilizar. Então, e é sempre assim, amados. A gente não pode confiar, porque nós saímos aqui de João Pessoa com 5 pessoas. Nosso filho tinha 4 anos de idade, né, o mais novo. Nós temos um filho com 21, um com 13 e um com 4 anos. E aí, quando a gente chega na Cidade de Esperança, sem emprego, sem nada, meu irmão, né, tem pessoas no grupo que acompanharam a gente desde de João Pessoa, né, na live, e eles sabem, né, do que a gente está falando. E Deus revelou o lugar que a gente ia ficar em sonho para a Robélia, né? Viviana, ela está presente. Ela sabe que a gente comunicou isso antes da gente sair. E aí foi assim como ele falou, né? Vocês vão chegar numa igreja assim, assim e assim. E a gente ainda não conhecia o Verbo da Vida, não conhecia o Rema. Nós não carregamos as placas de igreja, mas nós carregamos a palavra de Deus. A palavra revelada, aquilo que a gente recebeu. Glória a Deus. Hoje nós estamos no Verbo da Vida, sim. Somos gratos a Deus pelo ministério que nós temos. Glória a Deus pela nossa igreja. Mas nós entendemos que não é sobre placa de igreja. É sobre a palavra revelada que recebemos. Aleluia. Então, a nossa vida hoje, irmão, é exatamente isso. Né? Abrir mão da nossa vontade para agradar o Senhor. Tem obstáculos? Tem, meu irmão. Se levanta toda hora. Né? Nós servimos agora, nós coordenamos um grupo no ACC, foi esse final de semana inteiro, né, onde coisas se levantaram de violentas, coisas, né, para a gente não ir mesmo. Mas a gente se manteve firme em oração, né? Pessoas também estavam com a gente orando por esse propósito. E quando a gente chega lá, pessoas de vários lugares do Brasil também fazendo esse ACC. E aí a gente chega lá e começa a falar e tudo, e a gente... Aquela unidade que a gente pediu ao Senhor que acontecesse no grupo também, aconteceu. Então, a gente pôde tocar e sentir a presença do Senhor naquele lugar. E quando terminou tudo, a gente, 2 casais e uma pessoa aceitou Jesus. Então, para a gente, valeu a pena. Glória a Deus. Tudo que a gente passou nesse final de semana, irmão, desde o início, que a gente disse que a gente aceitou o convite para coordenar, nós vimos que valeu a pena. Isso, gerado de oração. Gerado de oração. A gente orava por esses casais que nós não sabíamos quem seriam. Então, quando a gente entrou ali, que começou a coordenar, a gente fez, mas parece que a gente já se conhece. Porque sabe, isso é o quê? A unidade. Né? A oração. Isso, a oração. Glória a Deus. É sobre isso agora que eu quero falar, que é a oração de concordância. Né? Meu Deus, todas as orações são extraordinárias porque foram guiadas pelo nosso Deus, né? Mas assim, a oração de concordância é uma que me encanta, né? Porque é quando 2 ou 3 se unem com um propósito específico, né? E é tão poderosa que se você chamar alguém para orar com você e ela não tiver em concordância ou não tiver o nível de fé que você está, as coisas não acontecem.
tão séria que é, né? Por isso que a gente adquiriu isso, né? A gente sonha, tem nossos sonhos juntos, nossos projetos, e a gente está sempre em oração. E teve um tempo que ele estava trabalhando muito, mesmo assim a gente não deixava, então a gente marcava o horário, a gente dizia, no horário de pausa que ele tinha lá, vamos orar agora? Vamos. Ele orava de lá, a gente orava daqui. E orava daqui. A oração continuava, essa oração de concordância, porque a gente foi orando por vidas, orando assim em unidade, que o Senhor começou a comunicar coisas extraordinárias para nós. Foi na oração. Isso. Não é oração, não é só ouvir um profeta e declarar algo sobre a sua vida, né? Mas é a oração, é o secreto, é no secreto. Pelo menos conosco é assim, é no secreto. Que o Senhor tem falado coisas extraordinárias, aí vem alguém e testifica aquilo que o Senhor já falou com a gente no secreto. Né? Então, a oração de concordância ela é uma chave poderosa no reino, porque Jesus nos ensina aqui, né, na palavra mesmo, que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, o que é que ele diz? Eu estou no meio deles, meu Deus do céu. Glória a Deus, isso mesmo. Isso é poderoso, gente. Então, não é apenas sobre pedir junto, como o Fábio fala, vamos pedir, pedir, pedir. Não é sobre concordar com fé. Com fé, porque é a fé que move Deus. É a fé que faz ele inclinar os ouvidos. Aleluia. E atender as nossas orações. É a fé, né? Então, a concordância, ela significa justamente alinhar o coração com a palavra, com a vontade de Deus. A gente não pode esquecer que a nossa oração ela tem que estar alinhada, ajustada com a vontade de Deus, com a palavra dele. Como é que eu vou descobrir isso? Lendo a palavra, buscando na palavra, orando a palavra. Né? O que é que você precisa nesse momento? É a cura divina se manifestando? Vá na palavra e busque os versículos que falam sobre isso e ore a palavra. Né? O que é algo assim de extravamento em vida financeira, vá lá e busque isso e declare orando a palavra. Isso. A oração, né, foi justamente, né, como o Fábio estava falando, foi na oração, né, a gente concordando lá atrás de João Pessoa, orando, foi quando o Senhor começou a dizer para nós dois, comecem a orar para vocês viverem os meus sonhos, né? E a gente fez essa oração ousada, a gente nem entendeu o que estava orando ainda, meu Deus. Verdade. A gente começou a orar, Senhor, Senhor. E a oração que a gente sempre fazia era, Senhor, tira do nosso coração nossos sonhos e projetos, que nós tínhamos muito, tá? E coloca os teus sonhos, os teus projetos, para que a gente viva eles. Aí sempre estava orando. Se tiver algum resquício de projeto que seja só nosso, tira e intensifica os teus. E aí ele começou a testificar, a falar tantas coisas. Foi aí que veio essa direção. O tempo de vocês aqui acabou e estava tudo fluindo. Sabe, você largar alguma coisa, deixar para trás alguma coisa. Não está dando certo, vamos ver se lá vai dar certo. Não, mas estava tudo fluindo. Nosso ministério, tem gente aí que era do nosso ministério que está acompanhando, como Viviane mesmo, Douglas. Nosso ministério estava fluindo. Ele ia entrar, assim, tínhamos projetos de alavancar o ministério fazendo... e implantar em outras igrejas. Tinha igrejas prontas esperando a gente para a gente fazer oficinas, para treinar casais, para abrir o Ministério de Casais nas igrejas que não tinham. Nós tínhamos uma equipe pronta, nós tínhamos projetos, nós tínhamos sonhos pessoais, né? Nós tínhamos acabado de construir a casa dos nossos sonhos. A gente planejou, projetou aquela casa ali, sonhando com ela, e o Senhor nos permitiu viver aquele sonho quando a gente entrou. É como se o Senhor dissesse assim, pronto, vocês sonharam com essa casa, sonharam com tudo isso, viveram, glória a Deus, eu permiti, agora vamos viver os meus sonhos. Aleluia. Assim, né? Então a gente estava fazendo planos na casa e tal, a gente sonhava envelhecer naquela casa, né? E de repente o Senhor falou isso, e digo a vocês, a gente abriu mão de tudo mesmo, né? A gente pegou nossos móveis, doamos nossos móveis, né? Muitas coisas doamos, só trouxemos o que cabia em nosso carro, ou seja, nossa família e um colchão. Abrimos mão de tudo, literalmente, para fazer a vontade do Senhor, mesmo sem entender. E uma oração que o Fábio fazia muito era por conhecimento da palavra. Ele orava muito isso, né? A gente liderava o departamento, o Ministério de Casais, e a gente, todo tipo de curso que você possa imaginar para casais com Josué Gonçalves, presencial e online, a gente fez.
né? E ela sentia uma necessidade da palavra, e Fábio orava muito sobre isso, e quando a gente chegou em Esperança, foi que a gente conheceu o Verbo da Vida, conhecemos o Rema, fizemos o Rema sem. A gente deixou nossos recursos lá atrás, né? O nosso ganha-pão lá em João Pessoa. E o dinheiro e a conta só indo e nada entrando, só saindo e nada entrando, e uma hora ela ia secar, né? A fonte. Mas assim, a gente fez a matrícula mesmo assim, e Deus fez acontecer, levantou pessoas para pagar a metade, e fez ele e o nosso filho mais velho, eram 3, né? E assim, na obediência, né, de fazer o rema, justamente foi quando a gente entendeu, olha, a oração que você fazia, a oração que eu fazia lá atrás, de conhecimento da palavra, olha aqui, é o rema, eu orava pelo rema, ele dizia, eu orava pelo rema, e nem sabia que eu estava orando pelo rema. Né? Então, assim, foi aí quando as coisas foram destravadas e a gente escuta as pessoas dizerem assim, nossa, o rema foi uma virada de chave, parece mais um mexão isso, né? Mas não é verdade. É uma virada de chave, é uma virada, você muda, é uma metanoia mesmo, a mudança de mente. Você fica, uau, isso aqui estava na palavra, eu não sabia. Como é que eu nunca tinha entendido isso? E é justamente sobre o conhecer a palavra que você vai entendendo sobre oração, entendendo sobre quem é Deus, né? E foi justamente isso. A gente tinha uma vida de oração e hoje, com esse entendimento, com essa base, a gente consegue entender ainda mais, viver ainda mais a oração. E ter, assim, cada dia, vivendo a vontade do Senhor. A gente sempre tem perguntado qual é o próximo passo, diz que a gente vai fazer, diz que a gente vai obedecer, porque não tem. Eu quero falar aqui para vocês, não existe nada melhor do que estar debaixo da vontade de Deus. As circunstâncias gritam, as circunstâncias se levantam, e há uma paz, é uma coisa que o Fábio sempre fala, há uma paz que excede todo o entendimento. Porque você, ó, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu estou fazendo a vontade dele. Claro que no início a gente, vez ou outra, a gente dava uma olhadinha para trás. Eita, olha como era lá em João Pessoa. Mas o Senhor nunca deixou a gente intensificar esses pensamentos. Ele sempre cortava e dizia, para com isso que estão vendo de mim. Eu não sou Vocês não são daqueles que retrocedem, queimam as carroças, não olha para trás. E foi aí desse queima as carroças que a gente teve a direção, já que é assim, vamos vender a casa, para tirar os olhos dela, a gente colocou a casa à venda, justamente para não ficar nada para trás, nada, somente fazendo a vontade do Senhor. Então, cada direção que ele tem dado, a gente tem obedecido, né? Eu queria ler com vocês agora Mateus 18, 20, dos versículos 18 e 20, que fala justamente, eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra terá sido desligado. Gente, isso aqui é forte. É porque a palavra diz claramente que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E o que a gente desligar na terra será desligado no céu. Então, assim, quando a gente ora em concordância, a gente exerce essa autoridade espiritual. O que a gente liga ou desliga não fica apenas na terra, mas é respaldado no céu. No versículo 19 diz, também lhes digo que se 2, meu Deus, de vocês concordarem, só precisa 2. Glória a Deus. 2. Se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Então, concordar não é apenas só dizer amém, mas é unir fé e propósito à palavra. Então, a verdadeira concordância, ela gera poder espiritual e resultados visíveis. Visíveis. Porque a gente pode orar por um tempo e a gente achar que nada está acontecendo, mas está acontecendo no reino espiritual e de repente vai ser visível isso que você está orando. Não desista. Glória a Deus. Não desista. A gente poderia ter desistido quando as circunstâncias vieram, quando a gente chegou em esperança. A gente poderia ter desistido porque vieram muitas circunstâncias. Mas o Senhor sempre dizia, não desista. A gente saiu de lá com a palavra que o Senhor nos entregou. E a gente tem começado, 3 anos depois, começado a viver aquilo que o Senhor nos falou lá em João Pessoa. Saiam, porque vai ser assim e assim. E a gente só se apegou a isso, ao que o Senhor tinha nos dito. E foi suficiente. Né? E onde é que isso foi gerado? Na oração.
E no versículo 20 diz, pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Foi o que a gente falou no início, né? Então, a oração de concordância não é apenas entre pessoas, gente. É sobre Cristo estar presente. Isso aqui é muito forte, né? Então, a gente lê a palavra e o Espírito Santo nos mostra, nos revela coisas e a gente começa a entender isso. Então, para que olhar para trás? Para que retroceder? Se Deus já está no nosso futuro, se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que deu a visão, Ele dá a provisão. E é entendendo isso que a gente permanece seguindo em frente. Aleluia. Aleluia. E é isso mesmo que a Bera falou, né? Deus, ele nos comunica algo em oração, ele nos pede, ó, vai lá, dá o próximo passo, mas tem uma parte que é a gente que tem que fazer. Isso. Não pense vocês que a obra que o Senhor tem para fazer vai parar, não, porque você não quer ir. Ele vai levantar outra pessoa, mano. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é não desperdiçar uma oportunidade. Uhum. Né? E quando o Senhor nos comunicou lá, eu até resisti. Rapaz, não tem mais como, se a gente está envolvido na obra, nosso ministério tá dando frutos, né? Nós temos nossa casa, eu tenho projetos que envolvem a igreja para essa casa. Eu tinha vontade de fazer a piscina lá, de fazer organizando para fazer batismo da igreja. Já tinha falado com a empresa e tudo para ir lá colocar a piscina. Comuniquei um monte de gente e tá assim. Tinha coisas até lícitas para ser feito naquele lugar, mas o Senhor não era aquilo que Ele tinha para nós, né? Às vezes a gente vê pessoas, eu quero ser pastor, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser... Deus te chamou para ser isso aí, meu irmão? É sobre chamar. É sobre isso, né? Não é sobre nós, é sobre Ele. Eu sabia, Fábio, Robéria, eu quero dizer para vocês o quanto eu estou sendo muito edificado por essa ministração de hoje, tá? É como se... Eu sei que eu me preparei para essa ministração, eu sei que eu sempre me preparei, mas estou recebendo muito sobre a vida de vocês, porque eu vivo isso hoje, né? A melhor fase da minha vida, né? Em todas as áreas, na igreja, saúde divina, comunhão com o Espírito Santo, financeiramente bem. E aí papai fala comigo, vai ter que tomar decisões. É assim, meu irmão. E largar tudo, né? E vocês falando aí, passando um filme aqui na minha cabeça aqui, o Espírito Santo me trazendo a lembrança, e ao mesmo tempo lembrando ali quando Deus falou com Abraão, né? E é isso. Isso é a obediência, né? E às vezes a gente pergunta, né? Às vezes, mas Senhor, logo agora está tudo dando certo. Essa pergunta foi o que eu logo fiz. Agora que tudo que a gente planejou está dando certo, né? Mas a obediência, né? E a oração, quando você ora, quando você busca, quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai nos dando e conectando com pessoas, como vocês mesmos hoje, nessa manhã, está sendo usado aqui para mim, para outras pessoas que estão ouvindo essa live, e também pessoas que vão ouvir depois dessa live, porque a palavra de Deus, ela é viva. E eu quero dizer para vocês, meus amados, que, assim, Deus, ele é fiel. Deus, ele cumpre com aquilo que ele nos promete. Se tem uma promessa do Senhor, pode ter certeza que ele vai cumprir. E eu estou sendo muito edificado, meu irmão, essa manhã, com a ministração de vocês, com essa palavra, porque eu vivo esse momento na minha vida, né? E a gente, às vezes, acha que... Às vezes nós fica perguntando a papai, né, como vai ser? Não é como vai ser, é obedecer. Abraão saiu da terra dele, vai para onde eu te mandar. E ele não levou nada, né? E a gente precisa entender isso, que quando Deus manda, é porque ele se responsabiliza, né? Como você mesmo falou, vai ter que ele se responsabiliza. Então, hoje eu vivo isso, eu creio que
Muitas coisas ainda estão para acontecer, muitas coisas Deus está ajustando na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no ministério. Mas o desejo, meu irmão, é de ganhar vidas para Jesus. Esse é o maior desejo. Cada dia eu sinto mais desejo. Eu sou um bebê na palavra ainda, tenho 9 anos, né, no Evangelho, mas, meu irmão, eu sinto uma sede tão grande da palavra de Deus. O pessoal fala do amor. Eu sei, o amor. Eu tive o batismo do Espírito Santo com 45 dias de convertido. Dentro do meu apartamento, só eu e Deus. Eu sei que é um amor que não se explica. Não se explica esse amor do Espírito Santo, esse primeiro encontro. Mas eu quero dizer para vocês, amados, esse primeiro encontro, ele fica marcado na nossa vida. E eu estou sentindo hoje esse amor daquele primeiro encontro ali do batismo do Espírito Santo. O desejo de buscar mais, o desejo de estudar a palavra, o desejo de jejuar, de orar. Isso eu sinto esse sentimento. Estou falando de mim, especificamente de mim. E muitas coisas estão sendo organizadas na minha vida para que eu busque mais. Porque tem coisas que Deus só entrega no profundo. Tem algo que Deus só vai entregar para você quando você abrir mão de coisas que tomam o seu tempo, que o dia só tem 24 horas para cada um de nós, mas essas 24 horas estão nas minhas mãos e na sua. Você que vai definir quantas horas você vai investir no reino de Deus, quantas horas você vai investir na busca da palavra. E eu estou cada dia me alinhando mais para investir tempo no reino. Amém. Foi uma ministração em Monteiro, uma imersão profeta, e ali o ministrante ele falou 7 por 24, de um homem que oração 7 por 24. Amados, foi tão forte no meu coração, 7 por 24. Eu não sei o que é que o Senhor vai colocar na minha vida, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, querido. 7 por 24, 7 dias da semana, 24 horas, orando e vivendo para o Senhor. Isso. É isso mesmo. Paulo diz meditar na minha palavra dia e noite. Perdoe, meu irmão, eu estou sentindo essa direção aqui de falar isso, porque nós precisamos entender que é na oração, é na comunhão, é na intimidade. Deus quer intimidade comigo e com você. Deus quer intimidade, relacionamento. E tem coisas que Deus só vai nos entregar no profundo da palavra. É na oração, é na comunhão, é na intimidade que Deus vai nos entregar algo que ainda está para entregar. Exatamente. É isso. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Continue aí, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, é isso mesmo. A gente tem que entender, né? Por quê e para que Deus te chamou. Uau. A gente não pode... porque eu vi que o Cid ele tem um chamado para pastor, para apóstolo. Eita, eu também quero ser. Ei, irmão, Deus te chamou para isso. Se te chamou, meu irmão, segue firme. Firme. Mas se não, não vai. Deus me chamou para o Ministério de Socorros. Amém, gente. Nós somos um corpo. Isso. E um corpo ele não pode ter 4 braços, 5 pernas. Isso. Não. Vai ter espaço para todo mundo dentro desse corpo. E nós temos que entender isso, para que Deus nos chamou. A seara é grande. Amém? A seara é muito grande e poucos são os trabalhadores, né? A palavra ela já nos orienta sobre isso. E muitos vão ser escolhidos, muitos vão ser chamados, amados. Muitos. Mas poucos escolhidos. Porque nem todo mundo quer seguir, quer perder algo financeiro para seguir a palavra de Deus, né? Isso. Quando Deus fala para aquele jovem, olha, vende tudo que tem, distribui os pobres e me segue. E ele não quis, né? Então você vê, né? Ele foi escolhido. Mas você vê, eu queria saber se tem o nome desse jovem na Bíblia. Não tem. Ninguém sabe o nome. Ninguém nem sabe o nome dele. Foi Mas chamado. sabe que foi um jovem que foi chamado. Mas ele não quis. Então ele teve o chamado, mas na verdade ele não quis abrir mão das coisas naturais que ele tinha conquistado, né? E eu quero dizer a vocês, amados, que o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Glória a Isso nós Deus. temos provado no decorrer desses anos, né? Isso. Foram 3 anos nós dedicamos a palavra do Senhor, né? Estudando o Rema ali na cidade de Esperança, uma cidade abençoada que nos acolheu com tanto amor. E estamos aqui em Campina Grande, né? Prontos para fazer a escola de ministro, mas também prontos para dizer, se o Senhor chegar hoje para a gente dizer, ó, o dia é hoje de vocês partir para a terra que eu lhe prometi e que vocês vão ser plantados. Ei, irmão, a gente vai e vai hoje. Isso é tão verdade que Paulo está falando,
que a gente separou os nossos documentos mais importantes pessoais reservadinho aqui, porque se o senhor disser hoje, a gente só vai pegar esses Glória a documentos que a gente Deus. vai precisar e vai, sabe? Assim, totalmente dependente da vontade dele. A gente tá aqui pronto, só tô esperando ele dizer, é agora. Vai, é sobre isso. E eu queria falar um pouco, né, de oração em línguas. Essa oração em línguas, né, a gente viu muito no Rema, mas a gente pôde, sabe, aperfeiçoar tudo isso mais com a vida do pastor Gilberto, professor Gilberto Porto, né, que nos orientou sobre isso, que a gente está sempre conversando, tomando aquele cafezinho semanal, né, e ele tem nos orientado, e é tão bom, amados, a gente ter pessoas, sabe, com nível de fé maior que o nosso, para que a gente possa puxar mesmo, ele possa pegar no nosso braço e dizer, ei, eu estou com vocês, vamos aprender juntos, sabe, e para a gente é sabe aquele refrigério, às vezes eu estou, professor Gilberto, estou com alguma coisa que vem aqui, eu queria conversar com o senhor, aí quando a gente conversa, meu irmão, vem aquele refrigério, e aí a gente segue, né, o rumo que o Senhor tem para nossas vidas. Então eu queria falar um pouco sobre oração em línguas, né, em 1 Coríntios 14, versículo 2, ele diz o seguinte: pois quem fala em língua, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Né? Eu aprendi muito isso. Antes de eu ter visto isso na palavra, o pastor Gilberto ele já viu. Fábio, quem ora em língua, ora em mistérios. Né? Ele tem muito... Às vezes, Fábio, mas eu não sei como orar. Eu estou passando por essa dificuldade, eu não sei orar direito, meu irmão. Procure o batismo do Espírito Santo, entenda o que é isso, busque os versículos bíblicos que possam trazer respaldo para isso, e aí você vai orar em línguas, amados. É aquela oração que nem Satanás sabe que está ao seu derredor, ele não vai ouvir, ele vai ficar louco, sem saber o que é. Você vai estar falando diretamente com o Pai. Isso, né? Então, quando você tem esse entendimento, você coloca em prática a oração em línguas, rapaz, é extraordinário. Né? Lá na Cidade de Esperança, as mulheres lá, ela tem um tempo de oração em línguas. Fazia parte. Roberta fazia parte, antes mesmo de eu praticar, né, essa parte. Monique Amorim, Monique Amorim, ela que é a mentora lá das mulheres, então ela chamou e teve essa percepção de chamar as mulheres da igreja para fazer 1 hora de oração em línguas. E, rapaz, foi muito poder do Senhor reunido naquele lugar. Respostas de Deus lá. E Roberto ia para aquele ambiente, eu nem tinha muita prática de estar orando em línguas, e eu recebia tudo em casa, meu irmão, porque a sinalização do Senhor vinha forte mesmo. Assim, e aí a gente foi colocando isso em prática dentro da nossa casa, nossos filhos também. Né? Hoje, para a honra e glória de Deus, nossos 3 filhos servem na igreja, né? Nós temos um com 21, que é diácono da igreja, ele serve no DI, serve no Verbo Shop. O nosso do meio, que tem 13, é baterista da igreja, serve no DI também. Tudo para a honra e glória de Deus, meu mano. E outra, ele nunca teve uma bateria, mano. Nunca. É impressionante o dom que Deus deu a ele. Ele batia assim nas coisas em casa e quando chegou na igreja começou a tocar. Em João Pessoa, nosso pastor Ricardo e Rúbia, eles deram a oportunidade, né, para ele estudar lá usando a bateria da igreja, e aí ele fluiu de uma forma, nossa, é impressionante. É assim, a gente sente mesmo o cuidado de Deus, né? Quando você está disposto a segui-lo, quando você está disposto a tirar tempo de oração. Ontem eu estava falando com alguns casais do ciclo que a gente estava coordenando. Eu disse, sabe quando você está no meio de uma multidão e tem uma pessoa lá do outro lado falando com você e você não escuta. A multidão lá e o cara falando com você, a pessoa falando com você, você não escuta. Mas quando você dá um passo, e um passo, e um passo, e começa a se aproximar, a voz dessa pessoa ela vai ficar mais audível ao seu ouvido. Então é isso que a gente tem que fazer, amados. Buscar se aproximar do Senhor o máximo que a gente puder, aos pés dele mesmo ali, para a gente escutar a voz dele. E como a gente vai fazer isso? Através de oração. Né? A gente orando ao Senhor, a gente se dedicando, a gente buscando o que Ele tem para nós. É isso, com certeza, amados, sem dúvida nenhuma, Ele vai falar e você vai escutar. Porque eu creio que, com certeza, o Senhor tem falado a muitas pessoas. Mas a qual voz a gente tem dado ouvidos? Né? Então, tem pessoas que estão escutando muitas vozes, então a gente tem que calar essas vozes contrárias e
escutar a voz do Senhor. Aleluia. Porque a voz dele vai trazer paz, vai trazer refrigério, né? E vai nos dar um norte do que a gente tem que fazer. Então, eu estou escutando uma voz aqui que eu tenho que ir lá para o outro lado do Brasil. Está trazendo paz, amados? Se não tiver, não é do Senhor. Eu estou escutando uma voz que eu tenho que sair da minha igreja para ir para outra igreja. Está trazendo paz? Se não tiver, não é de Deus. Você tem que ter essa percepção hoje, né, que as coisas do Senhor, ela vai trazer paz e vai comunicar, né? Quando o Senhor falou com a gente para a gente sair, você não vai ter dúvida. Quando a gente sair de João Pessoa, foi incrível, né? A gente orando e tudo. E aí, Roberto, Deus falou comigo. Deus também ia ter falado comigo. Foi assim. E assim, e a gente teve essa... Ao mesmo tempo, ele falou para a gente, né? E quando a gente reuniu os meninos para conversar, para dizer, a gente está saindo de João Pessoa, vamos sair para ir para Esperança, para seguir o que Deus tem para a nossa vida. Todos. A gente tem um jovem na época ele tinha 19 anos, né? 18 para 18 anos. Então, assim, ele tinha um ciclo de amizade, estava na escola e tudo. Então, eu disse, acho que Vinícius, ele vai, né, não vai querer ir e tudo. Mas na hora que a gente falou, ele disse, papai, vamos. E agora esses dias fez um teste, assim, com todos. Fez um teste com eles e disse, Fábio, eu vou falar sobre a região sul a cada um em dia diferente. Eles já sabem, né? Mas, assim, a gente dizia, se Roberto primeiro pegou o mais velho, se a gente fosse e hoje, os outros não estavam perto. Os outros não estavam perto, estavam na escola. Se a gente recebesse um chamado para a gente ir hoje, aí ele falou, papai, eu peço demissão hoje do trabalho e a gente vai. Aí ele disse, estou pronto. Eu estou pronto, ele disse. Quando a gente foi falar com o do meio, que é baterista, ele, papai, eu estou pronto. Eu faço as provas que restam online, mas eu estou pronto. O pequeno que fala, é ele que motiva a gente. Vamos o pequeno. Então, assim, a gente sabe, e como é bom, né, a gente estar em unidade, porque Deus, ele comunica, né, a família inteira. Né? Ele ordena. Quando a gente está em unidade, é na unidade que Deus ordena as bênçãos. Né? Nós somos gratos a Ele por isso. Né? Como é bom servir ao Senhor e colocar a nossa família dentro do plano de Deus. Isso mesmo, envolver, né? Glória a Deus por isso. E a última oração que eu vou falar, para depois só finalizar, é sobre a oração, ai meu Deus, de intercessão. Amo! A gente ama orar por vidas, sabe? Porque foi orando, é um detalhe sobre essa comunicação que o Senhor nos deu de viver os sonhos dele. A gente tem uma caixa de oração, Viviane e Douglas estão aí, faziam parte do nosso departamento lá. A gente tinha uma caixa de oração que toda reunião de casais, culto de casais, a gente deixava os casais fazerem seus pedidos. Né? Então, a gente como líder, toda madrugada, a gente orava por aqueles casais, por aqueles pedidos específicos, e a gente intensificava aquelas orações e era orando por eles, por vidas, que o Senhor disse, ei, começa vocês a orarem para vocês viverem os meus sonhos. Né? Então, sempre que a gente está orando por vida, sempre que a gente tira tempo de nossa oração para estar orando por pessoas, o Senhor tem comunicado coisas a nós, e são coisas muito específicas. A gente tem aqui uma parede repleta com nomes, tem um caderno com nomes também. E esse caderno foi bem interessante. Esse caderninho tá até desgastadozinho assim, porque é tanto que a gente pega para orar. A gente estava na fila do ensaio da formatura do Rema, e tinha um casal, que eles eram de outra cidade de Montadas, e eles estavam tendo dificuldade para ir para o Rema, mas foi no ensaio de formatura do primeiro ano. E eles disseram assim, rapaz, a gente precisa de um carro. Conversando com a gente pessoalmente, a gente precisa de um carro na fila para a gente entrar no ensaio. E a gente precisa... Vou botar assim, Douglas, Maria e Luísa nas horas. Já está, desde aquele dia que a gente começou. Glória a Deus. Aí eles falaram assim, a gente precisa de um carro para vir, porque tá ficando difícil a gente caladinho lá. A gente vai orar por isso. Aí foi quando o Senhor disse assim, eu peguei esse caderninho e o primeiro nome é o desse casal. E pouco tempo depois eles estavam com um bom carro, né? Glória a Deus. Aí veio a direção. Começa a colocar. Aí fui para minha cabeleireira.
lá ajeitar o cabelo e ela testificando algumas coisas e eu caladinho, vai pro caderninho de oração. Então a gente ora por pessoas que eu encontrei na padaria, alguma coisa específica, ouvi, comunicou alguma coisa, eu vai pro caderninho de oração. Tem nomes que a gente tinha orado que eu não lembro mais quem são essas pessoas, porque foi um encontro tão assim, casual, e a pessoa testificou, comunicou alguma coisa que estava precisando de oração, sem nem nos conhecer, porque a gente tem, eu não sei, a gente chega. Oi, graça e paz, tudo bem, tudo. Aí as pessoas começam a falar coisas pessoais e a gente fica, eu tô entendendo o que é isso. Caderninho de oração, a intercessão, né? Então a gente tem isso, e uma vez o Senhor disse assim, prepara a caneta para você começar a colocar ok, nas orações que vocês têm feito aqui. Sabe, a gente ora, aqui tem oração por nações, aqui foi onde iniciou a oração pela região sul. A gente fez uma pesquisa sobre as igrejas e os pastores da região sul e suas famílias, e a gente tem orado, a gente nem conhece, nunca viu nenhuma foto, não sabe nem como é nada, a gente simplesmente tem orado por pessoas que nem sabem que a gente ora, né? Então, assim, porque isso aqui nos move, gente, a interceder, se colocar na brecha, né? Orar, às vezes para impedir um juiz, às vezes a gente tá aqui parado, um vez o Fábio estava. Normalmente aqui uma tarde ele fez, Roberto, aqui foi uma direção, vamos orar agora por essa pessoa. A gente para tudo e vai orar, na hora. Porque às vezes pode estar vindo alguma coisa para acontecer na vida daquela pessoa específica, o Senhor está mandando a gente, depois a gente vai naquele, 3 horas que é a nossa hora, mas a gente, não. Quando vem essa direção assim, uma pessoa está vindo muito forte no nosso coração, a gente para e começa a interceder pela vida dela, porque interceder é amar de joelhos. É amar de joelhos aqueles que talvez nunca vão ouvir a nossa voz, mas o nosso Pai ouve, nosso Pai sabe, né? Então a palavra ela nos mostra que a oração de intercessão ela não é apenas um convite, mas uma prioridade, gente. A gente tem que ter compaixão. Às vezes a gente ministrou na live sobre Neemias. Neemias, ele sentiu a dor daquele povo. Ele sentiu compaixão. E foi nesse sentir a dor, sentir compaixão que Deus disse, é esse que vai levantar as muralhas, né? Então a gente não pode. Uma vez na live do Jaderson, Ivon falou que o maior número de suicídios no Brasil é no Rio Grande do Sul. Gente, aquilo doeu na gente. Aquilo doeu, não é. A gente não pode, porque os dias atuais, não é para ser assim. Não é para ser assim. Então a gente tem que se colocar na brecha, se colocar no lugar do outro, interceder pela vida dos outros, deixar o nosso egoísmo de estar sempre pedindo, como o Fábio falou. A gente, há um tempo atrás, a gente orava sempre assim, pedindo, até que a gente começou a entender que não era assim, né? Então, assim, interceder é assumir em oração causas que não são nossas. Mas tu nem conhece essa pessoa, não precisa. Não precisa. Quando alguém entra em contato com a gente e pede oração, gente, há sabe aquelas dores do parto, que você começa a sentir a dor daquela pessoa, se colocar no lugar dela, sabe? Então, assim, às vezes você está orando por uma pessoa que essa pessoa está sem forças para orar, mas você está orando por ela e Deus está ouvindo. Então, a oração de intercessão é isso, né? É sobre isso. Então, e essa oração agrada ao Senhor, viu? Porque ela revela o coração do próprio Cristo, né? Quando ele mesmo diz, né? Então, a gente tem que nos colocar de joelhos, né? Levantamos um altar diante de Deus em favor de outras pessoas, né? Então, assim, a gente tá falando aqui para vocês as orações que a gente mais tem vivido ultimamente, né? Então, a gente não pode subestimar a nossa oração, não. Uma intercessão feita em fé, gente, pode mudar destinos. Uma oração feita em fé, ela pode transformar ambientes. Uma oração feita em fé, ela pode ser resposta a regiões, resposta a nações. Então, vou dizer mais uma vez, interceder é amar de joelhos. Aleluia. Aleluia. Eu queria falar agora sobre a oração da fé. Né? A oração da fé, amados. Essa é a oração que a gente tem feito, né, durante esse período agora para chegar na região sul do país. Essa oração a gente tem praticado muito, porque sabemos que coisas precisam ser destravadas para a gente seguir com o plano do Senhor na nossa vida. Né? A gente não pede mais, a gente já orou por isso, a gente agradece ao Senhor por isso. Isso a mesmo. gente estabeleceu a data para a gente
já crendo que aquilo vai acontecer. Né? As pessoas olham e dizem, não... como assim? Não estou entendendo, não. Como é que vocês vão chegar nesse lugar? Mas Deus sabe, amados. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe do nosso coração, sabe o que a gente está, o que necessita para a gente chegar naquele lugar, e Ele vai suprir. Né? Nós temos essa convicção mesmo no Senhor, que Ele vai suprir. Né? Então, mas em Tiago 5:15, queria que vocês abrissem comigo lá, Tiago 5:15. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tiago 5, versículo 15. Amém. Glória a Deus. Essa oração de fé curará o enfermo. Aleluia. E o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Amém. Olha só, então, o que é que Deus está dizendo? Para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão passando algum tipo de dificuldade. Essa oração, ela curará o enfermo. O Senhor restabelecerá. Aleluia. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Então, amados, quando Jesus veio à Terra ali, naquele período, ele disse que a gente ia fazer coisas maiores do que ele fez. Só que a gente se priva disso aí, né? Por falta de fé. Então, essa oração da fé é exatamente para você entender do que você é capaz para fazer em Deus. Isso, em Deus. Né? Então, quando Deus está no negócio, meu irmão, né, a gente pode impor as mãos sobre os doentes, a gente pode curar pessoas através da palavra do Senhor. O Espírito Santo vai se mover. Né? Eu creio que aqui agora pessoas não estão sendo curadas de vício de bebidas, Glória a Deus. vícios de coisas que podem estar afetando o casamento, Senhor. Eu creio nisso aí. Amém. Eu creio em casamento restaurado, Senhor. Para a honra e glória de Deus, que pessoas vão olhar e vão dizer, só poderia ser o Senhor. Amém. Não tinha como acontecer isso. Não tinha como um casal que só vivia brigando, que só vivia em coisas separadas um do outro praticamente, e hoje estão em unidade. Pessoas vão olhar e vão dizer, só poderia ser o Senhor. Essa convicção, amado, no nosso coração. Pessoas que estão aqui assistindo a live, pessoas que têm chamado do Senhor, permaneçam em oração e fé. Isso, porque o Deus que prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel, amados. Amém. Ele é fiel. Né? E a oração em fé, mas sabe, é você olhar para as dificuldades, mas sabe, entregar tudo assim, dizer, Senhor, totalmente eu sou fiel a Ti, Aleluia. como o Senhor é fiel a mim. Eu quero que o Senhor enxergue isso em mim. Aleluia. E, meu irmão, é algo extraordinário as coisas que acontecem. Assim como Abraão, ele creu, né? Quando Deus disse a Abraão, Deus ele entregou um filho a Abraão, que foi a promessa. Disse que desse filho, todas as famílias da terra iam ser abençoadas. Por isso que a minha família é abençoada e a de vocês também são abençoadas. Porque está escrito com a promessa. Mas, em um certo momento, o Senhor disse, olha, Abraão, vai e sacrifique Isaac. E aí, eu creio que na cabeça de Abraão, como assim? O Senhor me prometeu isso? Prometeu o filho que vai ser bênção para todas as famílias e agora ele está pedindo que eu sacrifique isso aí. Como assim? Não estou entendendo isso. Em nenhum momento a Bíblia relata que ele murmurou, que ele fez alguma coisa ao contrário da palavra de Deus. Ele se manteve firme na fé. E ele seguiu com Isaac até o momento do sacrifício. No meio do caminho, Isaac vai e diz, pai, nós temos lenha, temos todo o material necessário para o holocausto, mas cadê o cordeiro? E Abraão olha para ele e diz, Deus proverá. Aleluia. Amados, isso é extraordinário. Glória a Deus. Deus proverá. Sabe por quê? Porque quando ele chega naquele momento ali, por mais que ele chegasse no final, que ele sacrificasse Isaac, ele cria que tinha poder suficiente, disponível para se ressuscitar o menino. Sabe? Então a gente tem que sair, sabe? Eita, ali não tem chão, mas você pisar e saber que o Senhor está colocando o chão embaixo. Aleluia.
Então ele sabia, ele tinha convicção que se não aparecesse um cordeiro naquela hora, Deus ele ia ressuscitar Isaac. Então, amados, é isso que eu quero dizer para vocês sobre a oração de fé. É vocês terem fé naquilo que Deus está falando a vocês. Cale as vozes contrárias e se mantenha firmes na palavra do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Ele não vai mudar o que Ele escreveu, o que Ele lhe falou ou o que está escrito. Nenhum ponto, nenhuma vírgula vai ser acrescentada. Glória a Deus. Eu sou fiel e ponto. Aleluia. Isso mesmo. Desse jeito, meus irmãos. Está escrito, né? Está escrito, a oração da fé. A palavra de Deus nos afirma isso lá em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24. Por isso vos digo, a palavra de Deus diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, crer que recebeste, será assim convosco. Será assim com você que está crendo, será assim, amado. A palavra de Deus diz, está escrito, você só precisa crer. Por isso vos digo, tudo quando você pedir em oração, crer que receber, será assim convosco. É isso que a gente precisa crer. É isso que a gente precisa permanecer firme. Abraão disse, não te preocupa, o cordeiro já está pronto, ele proverá. Deus, ele se antecipa diante das nossas limitações, muitas das vezes nós não estamos vendo, mas já está pronto. Já está pronto, em nome de Jesus. Oh, glória, glória a Deus. Estamos aqui encerrando a nossa live. Estamos aqui se aproximando já do final. Amada, está tão leve. Por mim, eu ficaria mais uma hora aqui com vocês, com esse momento aqui maravilhoso. Mas nós temos um horário aí com todos que eu sei que muitos trabalham. E eu quero dizer para vocês, querido, guarda essa palavra, guarda esse momento aqui. Vai ficar gravado as lives lá no nosso canal do YouTube, também no Instagram. Pega essa live, escuta novamente. Alimenta teu espírito. Alimenta, mano. Alimenta. Paulo diz nas suas cartas que alimentar mais é o que vai vencer. Deixa o Espírito Santo alimentar o teu espírito. Porque quando o Espírito Santo alimenta teu espírito vai alimentar a tua alma. Ele vai mandar o comando para a tua alma. Porque muitas das vezes nós estamos numa rotina diária que às vezes são muitas vozes que vêm. Agora, essa palavra, ela vai alimentar o nosso espírito. Nós vamos ficar cada vez mais fortes. Quero aqui agradecer de coração a todos vocês que ficaram aqui até o final dessa live. Eu vejo que cada um de vocês foram muito edificados aqui, porque eu creio, amado, que essa palavra de Deus não volta vazia. Amém. Quero agradecer esse casal abençoado. Eu amo vocês, assim, de coração mesmo. Não é porque eu estou aqui com vocês, não, tá? O Espírito Santo já me testificou isso. Nós já se conhecíamos há muitos séculos em outros, não sei não, mas Deus me testifica isso. E eu sou muito grato a Deus. E olha que eu sou uma pessoa bem reservada, na realidade, por devido a algumas coisas que aconteceram no meu passado, né? E eu venho de uma família que meu pai me ensinou algo, né? Pela a limitação que ele tinha nos estudos, no conhecimento, mas eu entendi uma coisa, que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito quando Deus fala. E Deus falou através de vocês, falou até antes de vocês entrarem em contato comigo, só que eu não tive a oportunidade assim, de falar isso para vocês. Eu quero dizer para vocês, vocês são um casal abençoado de Jesus, vocês estão no melhor local que vocês poderiam estar, que é orando e intercedendo pelo povo de Deus. Amém. Porque, meu irmão, a oração de intercessão, como a irmã mesmo falou aí, é algo que nós precisamos colocar isso em prática. Porque nós temos acostumado só a pedir por nós, por nossa família, por nossos familiares. Ei, a gente tem que pedir por aqueles que a gente nunca viu. Nós temos que orar por aquelas pessoas que estão verdadeiramente distantes de você, mas ao mesmo tempo presentes através do Espírito Santo. Deus levantou Abraão para interceder por aquele povo. Deus, ele sempre vai levantar alguém para interceder por outras pessoas que ele tem propósito. Então,
Glorificado seja o nome do Senhor pela obediência de vocês. Glória a Tem um Deus. outro casal de oração que está aqui com a gente, Márcia e Luiz Carlos. Deus falou com esse casal, amado, há muito tempo atrás, para ele orar, interceder pelo grupo, Sidney Cordeiro, pela minha vida. Do nada, eu liguei para eles. Quando eu liguei para eles, melhor, Deus falou comigo uns 15 dias antes. E como é que eu vou falar com esse casal? E fiquei segurando. Quando foi 15 dias depois, eu falei com eles. E quando eu fui falar com eles, Deus já tinha falado comigo. Aí ele perguntou qual foi o dia e a hora. O mesmo dia que Deus falou comigo foi o dia que Deus falou com ele lá. Eu não estava sabendo ainda. Já estava agendado lá. Então eu louvo a Deus pela obediência de vocês, louvo a Deus pela vida do Scarro, pela vida de Márcia, porque eu sei que também é um casal de oração, um casal que renunciou muitas coisas para estar em oração, e Deus vem levantando casais, pessoas, você que está aí do outro lado, amado, você que está ouvindo aí, se o Espírito Santo está tocando no seu coração agora, para que você ore pela vida de alguém, para que você renuncie a algo, para viver o novo de Deus, não temas, obedece. Obedece porque Deus é fiel. Deus é fiel. Louva a Deus. Louva a Deus pela vida de vocês. Quero deixar um versículo aqui para a gente encerrar lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora em línguas. A oração em línguas, ela é uma conexão direta com Deus, como o irmão mesmo falou, e Satanás não entende, ele não vai ouvir. Você orando em língua, você está falando direto com o papai. Você está falando, a conexão é direta. Então, ore em línguas, para que você fique cada vez mais sensível. Tem coisas que Deus só vai revelar quando você estiver mais sensível a Ele. A oração em línguas é direto com Deus. Ore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Casal abençoado, amo vocês de coração, tá? Eu já estou contando os dias, estava conversando com a minha esposa ontem, e esse final de semana eu, Luciano e Denise, a gente foi para a imersão de casais, e a gente falando, vamos estar junto com vocês lá, tá bom? Eu, Luciano, Denise, minha esposa, a gente vai estar vivendo esse momento. Luiz Carlos, vá preparando aí o cordeiro, viu? Vá preparando aí que nós vamos saquear o inferno aí na sua casa, meu irmão. Vocês vão amar aquele lugar. Eu amei, minha esposa amou aquele lugar. É um local onde a gente se sente em paz. Lá na Fazenda do Luiz Carlos, é um local onde traz verdadeiramente a lembrança das nossas origens, né? Eu gosto das coisas naturais. Então, estamos aí, viu, meu irmão? Já conta conosco aí, com certeza nós vamos viver momentos extraordinários aí com esse casal abençoado que vai vir para nos dar esse primeiro abraço aqui pessoalmente. Amado, eu acho que muitas pessoas estão dizendo, parece que vocês já se conhecem fisicamente há muito tempo, mas espiritualmente a gente já conhece há muitos anos, tá? Pode ter certeza que Deus uniu para um propósito, né? E que o nome dele vai ser glorificado. Quero pedir a irmã que esteja encerrando aí com oração e agradecimento ao Senhor por esse momento extraordinário. Amém, glória a Deus. Gostaria de dizer a Neila, que entrou aí, que ela pediu oração para que o marido dela deixasse de beber. Já estamos em oração, viu? E em breve vamos ver, viu, Neila, o testemunho da sua vida e do seu casamento, do seu marido, em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês que entraram na live, que consideraram a coisa que a gente fala, né? Considerar a palavra. Quando a gente considera a palavra, não tem outra. Vai acontecer. Coloque em prática, porque isso aqui são instruções do alto. A gente costuma dizer, isso aqui não é autoajuda, não. É ajuda do alto. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Senhor, por essa manhã extraordinária que, como a gente falou no início, o Senhor preparou. Obrigado, Obrigada, Senhor, porque as pessoas, Pai, que entraram aqui nessa live, Pai, que vão assistir posteriormente, Pai, o Senhor vai testificar coisas ao coração sobre uma vida de oração, Pai amado, sobre o poder da oração, Pai, e sobre essa oração que prevalece, a palavra diz prevalece. Aleluia, a tua mesma palavra que diz, Senhor,
Obrigada, Senhor. Obrigado, eu declaro o Senhor levantando, Pai, intercessores, Pai. Pessoas se levantando com desejo, se colocando no lugar do outro, Pai. Se colocando na brecha, orando por vidas, orando por nações, Pai. Orando por regiões, orando, Pai, por famílias, orando, Pai, simplesmente orando, Pai amado. Orando, Pai, orando com fé, Pai amado, com fé em unidade, em concordância, Senhor, e mesmo que inicie uma pessoa orando, eu já vejo no Espírito uma pessoa iniciando a oração e alcançando as demais de sua casa, e em pouco tempo a família toda entrando como intercessores, orando, Pai amado, e a partir da família, assim, alcançando os vizinhos, alcançando a cidade, Pai, o poder da oração move, Pai. O poder da oração móvel, Pai. A gente sabe como as coisas estão neste mundo. E nós, filhos, que temos essa palavra, nós, filhos, que sabemos, Senhor, o poder dessa oração e o poder dessa intercessão, eu declaro a gente se levantando cada dia mais, Pai. Se colocando na brecha, se amando, Pai. Amando, Senhor, de joelhos, Pai. E é sobre isso, interceder, amar de joelhos, Pai. Eu declaro mesmo, Pai, em pouco tempo, Pai, resposta chegando na vida de cada um, Pai. Que em nome de Jesus, vai estar ouvindo essa live. Resposta, o Senhor sabe, Pai, o que tem sido entregue, Senhor, o que tem sido entregue, Pai, em oração, no secreto, Senhor. A gente vê mesmo, Pai, eu declaro o Senhor dando ordem aos ministradores, levando resposta, Pai amado. Resposta, Douglas, Viviane, Maria Luísa, chegando. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Resposta chegando, Pai, por renúncias que foram feitas, renúncias que vão ser feitas, elas não ficam desapercebidas no reino do Espírito. Aleluia. O Senhor está vendo a fidelidade dos teus, Pai amado. Resposta chegando, provisão chegando, cura divina se manifestando, Pai. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, famílias restauradas. Filhos voltando para casa, Pai amado. Oh, Senhor, libertação, Pai, das bebidas, das drogas, da prostituição, Senhor, da pornografia, em nome de Jesus, Pai. Vida de santidade, vida de oração, Pai, deixando, Pai, nós mesmos para fazer aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor tem, cada dia mais isso ficando forte em cada um de nós, correndo a carreira com alegria, porque a tua palavra fala sobre isso, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Eu declaro mesmo favor na vida do Sidney e da sua esposa, Pai. Aleluia, em nome de Jesus, que Sidney vive nos próximos dias, vivendo o teu extraordinário, Pai. Eu declaro mesmo na vida do Sidney e na vida da Vivian, resposta em favor de Deus, Pai. O Senhor levantou, Pai. O Senhor levantou Sidney e sua casa para um tempo, Pai. Assim como o Fábio declarou no início, Senhor. Pai amado, está aqui, Pai, em obediência, renúncias sendo feitas e o Senhor galardoando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ei, Pai amado. Tempo de desfrutar, como uma vez a gente orou, Pai. Tempo de desfrutar, chegou o tempo de desfrutar da obediência, Pai amado. Em nome de Jesus, eu declaro o teu favor na vida do Sidney, da Vivian, de sua família, do seu ministério, Pai, dos seus negócios, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 Pai amado. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Mais uma vez, obrigado, Sidney, pelo convite, viu? Amamos sua vida e sua família também, meu irmão. Amém, amém. Eu que agradeço a obediência de vocês, estar aqui com a gente. Podemos receber da unção que tem sobre a vida de vocês, que Deus continue usando ricamente e que todos os propósitos de Deus se cumpram na vida de vocês, em nome de Jesus. Gratidão a todos vocês e até segunda-feira tem mais, às 7 horas da manhã, live Café com Palavra. Um abração a todos. Amém.